Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar retornando aí aos encontros abertos da consultoria e mentoria. De vez em quando será, né, do OBED propriamente dito, mas nós vamos ter encontros abertos do Instituto Saúde e Ascensão e também da Escola Multiprofissional de Saúde Corporativa. E aí depois eu explico melhor. E aí hoje é um tema bem legal, que eu já ia começar a fazer esses encontros, mas como teve, não sei, só para contextualizar, né, para quem está assistindo essa gravação depois, uma pessoa que está lá no meu grupo, que é minha amiga, que trabalha também com carreira, colocou um texto, uma mensagem e falou, o resumo está sendo mais difícil entrar no mercado de trabalho do que ser enfermeira, do que trabalhar como enfermeira. E aí, uma pessoa pegou e comentou, e o tema do encontro de hoje é o comentário da pessoa, né, que é uma ex-aluna minha. Tantos profissionais excelentes esperando sua oportunidade. E eu queria falar sobre isso, né? Tantos profissionais excelentes esperando uma oportunidade. E aí, eu vou dividir em blocos. Eu vou falar do que eu fiz, do que eu vejo e do que os meus clientes estão fazendo. Vamos começar falando sobre dois clientes próximos, história contemporânea. Acabou de acontecer. Uma cliente da minha mentoria que, sim, tem uma boa formação, e aí, gente, uma boa formação não necessariamente condiz e quer dizer que você é um profissional excelente, eu acho que a gente precisa começar a separar isso, mas ela não estava no emprego bom, e estava passando perrengue no mercado de trabalho. E eu orientei, falei algumas coisas, ela literalmente se jogou no mercado. Indo para o mercado, ela entrou em um emprego bem rápido, depois arrumou um outro e entrou no outro bem rápido. E aí, o que mudou, né? Quem era essa profissional que tinha experiência, que tinha boa formação, mas que estava isolada? E aí, quando eu começo a olhar, a gente precisa também começar a falar muito sobre a carreira na ótica do comportamento. Então, assim, todo mundo que é da área da saúde, ele entra no curso técnico, na graduação, e todos esses lugares vão te dar um diploma no final do curso. Mas como que está a parte comportamental? Como que está a parte de lidar com as pessoas? Como que está a minha parte, minha inteligência de relacionamento interpessoal? Porque, de novo, eu peguei uma profissional excelente, gente, uma profissional que tem residência. Pouquíssimos profissionais na enfermagem têm residência. E ela estava no meio do mercado ruim. E eu falei, olha, vamos se jogar, faz isso, muda esse comportamento, foca nisso, olha isso. E foi um ajuste pequeno. Ela conseguiu uma produção rápida. Então, peraí, quer dizer que ela não era excelente? Ou quer dizer que, mesmo tendo tudo que o mercado pedia, mas a parte comportamental dela estava ruim, ela estava meio escondida? E aí é o primeiro ponto. A ideia aqui é fazer perguntas, não afirmar nada. O segundo momento, o segundo cliente, na verdade, é um amigo, ele já estava num bom emprego e ele viu que queria crescer e tudo mais, e tinha algumas restrições no atual emprego dele. De novo, um enfermeiro trabalhando, formado, com especialização. E ele se jogou no mercado e, na mesma semana, ele passou em 2 processos seletivos diferentes, para 2 empresas diferentes. E aí ele pegou e falou, nossa, Obed, pelo pouco que eu vi no mercado, as pessoas estão sedentas por contratação, porque assim, foi um processo seletivo, 2 processos seletivos que essa pessoa fez, né, que é um homem, muito rápido. A resposta rápida. Então, assim, precisam contratar. E aí, de novo, eu volto na indagação e no tema do nosso encontro. Profissionais excelentes esperando oportunidade. E aí, a gente precisa começar a entender, peraí, se eu sou um profissional excelente e eu estou esperando a oportunidade, de novo, gente, alguma coisa não tá coincidindo. Porque, assim, eu gosto muito de falar sobre o mercado de trabalho, fazendo uma correlação com o mundo da bola, né? Com o futebol, agora estamos em Copa. E eu sempre gosto de afirmar que bom jogador, gente, bom jogador não está em casa. Bom jogador, ele está contratado por algum clube de futebol, ele está jogando. Então, de novo, nós precisamos começar a entender a fala dessa querida ex-aluna minha, quando ela fala que
tantos profissionais excelentes esperando oportunidade. E eu vou te contar um caso de uma amiga de infância, crescemos, estudamos juntos, depois nos encontramos no trabalho e ela foi fazer enfermagem e eu me formei primeiro que ela. E não vou falar o nome dela, porque se falar o nome as pessoas podem saber quem é, mas antes de se formar, ela trabalhava comigo no mesmo hospital e eu era auxiliar administrativo, ela também. Eu me formei primeiro. E eu conhecia o setor que ela trabalhava e a gestão dela. E eu peguei e falei, fulana, você vai se formar daqui a pouco, toma cuidado, porque se você pisar um pouquinho fora da linha, a sua gestão não vai te promover e vai atrapalhar a sua evolução profissional. E aí, como né, essa minha amiga ela fez o inverso. Ela bateu de frente, ela teve problemas de fato com a gestão, e aí chegou o tão sonhado dia, né? Me formei. Teve o primeiro processo seletivo. Aí não vai porque ela tem um atraso, tem uma advertência, tem uma... Assim, aconteceu 3 anos de retardo para essa profissional entrar no mercado, que eu não tenho dúvida que ela é excelente. Inclusive, sempre trabalhou em bons hospitais, agora está numa rede privada. Mas entende que por não ter um comportamento, aí você pode até falar assim, por não puxar saco da chefe, não. Gente, entenda isso de uma vez. Se você está no mundo assistencial, no mundo corporativo, ou até mesmo no mundo de concurso e tudo mais, é um mundo que exige relacionamento. É um mundo que, assim, eu preciso me ambientalizar, eu preciso me relacionar. Esses dias eu falei com uma cliente que ela estava tendo problema de comportamento no trabalho e a gestora dela falou, olha, tecnicamente você é a minha melhor, mas assim, eu já estou ficando chateada de tantas pessoas virem reclamar de você porque você não relaciona, você não ajuda, você está sempre na sua. E aí ela pegou e falou assim, nossa, Roberto, está todo mundo errado, porque se eu estou indo para o meu trabalho só para trabalhar, é isso, eu estou indo lá para trabalhar. E aí eu peguei e falei, filha, senta aqui com o tio Obed. O trabalho é muito mais além do que ir, bater o ponto e vir embora, ainda mais quando você está num ambiente, numa empresa, que o fit cultural da empresa fala que você precisa se relacionar, você precisa criar um ambiente bom. Que a gestora dela chamou ela e falou, olha, as pessoas estão falando que quando você está no ambiente, você não está ficando num ambiente bom, porque você está atrapalhando. De novo, uma profissional excelente, uma profissional com bom currículo. Só que ela não tinha entendido essa parte do corporativo, do relacionamento. Gente, eu trabalhava numa empresa que era todo mundo em casa, mas de vez em quando tinha que ir para o escritório, e eles falavam: vem para o escritório sim, e uma das coisas que você precisa fazer aqui no escritório é ir tomar um café com alguém, é falar com as pessoas, é ser visto, é se relacionar. E aí o que eu estou vendo? Muitos profissionais de saúde, eles estão entrando, se formando, e eles não estão conseguindo entender a dinâmica da área da saúde. Detalhe, tá? Eu falo da área da saúde só para a dinâmica do mundo. Então, assim, será que, de novo, excelentes profissionais, eles não estão trabalhando porque, é porque o mundo é muito perverso, é porque as pessoas não gostam deles, ou será que tecnicamente eu sou bom, mas o meu comportamento não condiz? E aí, eu preciso tomar cuidado, porque eu vejo muitas pessoas, eu fui professor, gente, durante 5 anos, professor do último ano da graduação, e eu pegava o aluno que era proveniente já como técnico auxiliar, e ele chegava no estágio querendo ir embora cedo, não querendo fazer nada, eu falava, peraí, mas se você quer ir embora é porque você já sabe tudo, né? E aí eu falava, vamos aí, vamos bater uma matéria, vamos discutir um caso, vamos ver o seu raciocínio clínico. Peraí, você quer ir coletar gasometria? Ótimo, vamos lá. Mas antes, me fala a técnica. Qual a técnica que você vai fazer? Como que você vai fazer? E aí eu via que eu estava na minha frente vários profissionais da saúde que eles já entendiam a linguagem da saúde, porque a maior dificuldade da área de saúde é a linguagem. Eles já entendiam, eles já conheciam muita coisa, eles já sabiam. Gente, o problema da área da saúde, inclusive da enfermagem, é que é muita coisa assim. Alguém vem e fala, ó, você pega isso e faz isso, faz isso e faz isso. A pessoa aprende.
Só que quando você fala, peraí, mas aonde, qual é o bisel, o músculo, a técnica, isso, aquilo, a pessoa não sabe. E aí a pessoa vira e fala assim, peraí, eu sei fazer, mas eu não sei explicar. Desculpa, gente. Se você está me ouvindo aqui ao vivo, está gravado, e você me sabe fazer uma técnica assistencial e você não sabe explicar, desculpa, você não sabe. Você não sabe a parte técnica, sabe? E aí você pega vários desses profissionais que se dizem excelentes, porque teve um dia que um aluno meu falou, não, eu só preciso do diploma, meu emprego está garantido. Eu falei, que bom, então, já que você precisa só do diploma, vamos dar aula aqui comigo, você já sabe. E aí eu via essas pessoas que chegavam até mesmo com alguma soberba, arrogância, eu via essas pessoas desmontando na minha frente. Porque, desculpa, não sabia. E eu falei, vamos, gasometria. Detalhe, eu não pedia nem para ler a gasometria. Eu não chegava nem no resultado. Eu falava, técnica, vai. E aí, a técnica, isso, aquilo. A pessoa não tinha nem o raciocínio básico de semiotécnica, semiologia, lá do começo de antes do procedimento, o que eu faço, gente? Eu organizo o meu material. Então, eu sei o que eu vou usar, eu sei o que pode acontecer, eu vou estar preparado. As pessoas não tinham isso. Gente, isso é o mínimo, é o mínimo. A partir do momento que você vai para um estágio, o estágio é para você colocar em prática a teoria que você já recebeu na faculdade. E aí, quando você falava, peraí, como que você está falando de uma gasometria e você não sabe o que é um teste de Allen? E teste de Allen? Ai, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Os meus enfermeiros não fazem. Peraí, mas se todo mundo faz, quer dizer que eu que sou louco que eu estou falando de um teste que você pode literalmente salvar um membro de um paciente. Se você fizer adequado, você garante a segurança do paciente. E aí eu via na cara dos alunos que não sabiam. Então, de novo, vou repetir o tema do nosso encontro. Excelentes profissionais que estão esperando a oportunidade. E aí a gente precisa entender, excelente como? De tanto conversar com gente formada, eu comecei a falar uma coisa que tem gente que odeia, mas é muito bom falar que excelentes profissionais especializados, pós-graduados. E aí você pega e fala, peraí, fulano, você tem pós do que mesmo? Ah, de tal área? Tá bom, eu vou falar com o especialista. E eu começo a falar coisas que eu sei que é da especialidade. E você vê, gente, de novo, você vê um profissional literalmente desmanchando na sua frente. A última vez que eu fiz isso foi com uma profissional que trabalha dentro de uma unidade intensiva, fez pós em UTI, e eu falei coisa simples. Gente, eu não falei coisa do outro mundo, não, tá? Coisa simples. Falar, ó, peraí, já que você é de UTI, parâmetro, os bandos, né, os pacotes, as medidas. E você vê, assim, literalmente, que a pessoa não sabe o que eu tava. Aí eu falei, calma, filha, vamos lá. Você trabalha no UTI, você é especializado em uma UTI. A única coisa que falta é você arrumar emprego de enfermeira, porque você já é técnica. E você não sabe o básico. E aí eu comecei a falar que existe pessoas que têm a pós-graduação, tem um monte, e tem pessoas que são especialistas. E aí a gente precisa separar isso. Então, de novo, é uma conversa que não é gostosinha, não é agradável, mas eu não tenho problema nenhum de não ser agradável com as pessoas nessa ótica de te ajudar e te sacudir. Porque primeiro, tá bom, Obed, de fato a minha técnica não é boa, vai estudar o que você consegue. Obed, de fato o meu comportamental não é bom, vamos aprimorar isso. Não, Obed, comportamental excelente, técnica excelente. Peraí, se é tudo isso muito bom, você não vai ficar esperando a vaga. Não, você não vai ficar esperando a oportunidade, você vai atrás, você vai criar. E aí é o que eu faço com meus alunos, com meus clientes, de falar, vamos falar das possibilidades e oportunidades. Técnico de enfermagem, auxiliar, graduando, aonde você pode ir? O que você pode fazer? Olha o conhecimento, colocar em prática. Gente, eu estou cansado de falar com enfermeiros e enfermeiras com 5 especializações, e aí eu pego e falo, peraí, aonde você usou esse conhecimento que você tem? Quem você ensinou? Quem que você tratou? O que que você fez? E aí eu vejo a pessoa vir falar, mas eu ainda não fui contratado. Peraí, eu só vou ser o enfermeiro OBED quando eu for contratado? Não, eu sou o enfermeiro OBED e aí eu sou contratado.
E se você olha o meu currículo, eu não tenho muitas especializações. Porque você pode até falar, o Bad fala de estudo, fala disso, aquilo, mas ele não fez. Não, não, eu sempre fiz o que eu usei e o que eu de fato sou especialista. Inclusive, estou fazendo uma agora, mas eu não tenho 10 especializações. Ah, e é bom ter, amanhã ou depois. Eu tinha um preconceito quanto a isso, mas um amigo meu entrou na Polícia Civil e uma das coisas que fez ele entrar, ele é perito criminal, e uma das coisas que fez ele entrar foi um monte de especialização que ele tem. Então, para concurso, vai te ajudar. Mas no dia a dia, você precisa usar, você precisa entender. Então, de novo, gente, é papo de adulto aqui, de gente grande. Primeira parte técnica. Se você teve alguma dificuldade, porque as pessoas sempre vêm contando uma história triste. Ah, aqui, sabe, na faculdade era bem na pandemia. Gente, eu tenho uma história triste. Eu tenho certeza, se eu contar metade da minha história, eu faço vocês que estão aqui, são 9 pessoas, comigo 10, né? Eu faço vocês 9 chorar. Porque eu tenho uma história triste. Só que sabe o que eu também tenho? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a olhar em volta quem estava trabalhando, como estava trabalhando, para onde estava indo, e eu entendi, eu falei, peraí, se eu quero um cargo de liderança, eu preciso aprender a falar. Se eu quero um cargo como especialista, eu preciso ser bom em alguma coisa. E eu comecei a estudar, eu comecei a correr atrás, e aí eu fui esses dias numa sala de aula, ministrar um curso, eu falei, que hora vocês estudam? Aí todo mundo falou, à noite, de tal a tal hora. Eu falei, não, 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 não é esse horário que eu estou falando. Porque tá aqui, igual vocês estão aqui me ouvindo, isso não é estudar. Estudar não é um ato passivo que você está lá recebendo. Estudar é o momento que você vai atrás, de conhecimento, que você senta a bunda na cadeira e vai pegar um livro, vai ver uma videoaula, vai fazer um resumo. Isso é estudar. E você vê que cada vez mais não se tem isso. Se tem só o que está na sala de aula, aprendeu bem, não aprendeu tudo bem, só que muitas vezes a pessoa vai para a sala de aula e ela não está lá. Que nem certeza, nós estamos falando aqui, não precisa estar comigo aqui 100%, mas tem gente que está vendo alguma coisa, tem gente que está fazendo a comida, tem... Então, assim, nem está totalmente presente, as pessoas que estão aqui online estão. Então, assim, numa sala de aula não é diferente. Então, a gente precisa começar a entender isso. A autorresponsabilidade para de fato virar e levantar e falar excelente profissional. Primeira parte técnica, não estudou direito, vai estudar. Segundo, a parte comportamental. Ah, Elbed, o que mais gera demissões? Parte técnica ou comportamental? Eu, 12 anos dentro do mesmo hospital, eu nunca vi ninguém sendo desligado por problemas técnicos, por falta de habilidade. Nunca. Nunca vi. Porém, o que eu mais vi foi profissionais sendo desligados por falta de comportamento, de bom comportamento, por falta de relacionamento, por falta de saber lidar com os conflitos diários, por falta. Esses dias, uma cliente me ligou e ela recebeu um feedback e ela me ligou puta, que ela falou, Petri, você não vai acreditar, reclamaram, falaram isso, falaram aquilo. E eu falei, tá, mas e aí? Ela falou, não, mas isso é injusto, isso aqui. Eu falei, fulana, pelo amor de Deus, se você recebeu essa crítica, se você recebeu essa pontuação, era uma avaliação de desempenho de 45 dias. Eu vou ler para ela. A sua gestora quer o seu bem, a sua gestora quer que você evolua, a sua gestora quer que você melhore, porque você tem mais 45 dias, porque o melhor momento para desligar alguém do CLT é durante a experiência. E eu falei para ela, e quem é ela? Né? Eu não vou falar o nome, mas essa pessoa que eu estou falando é uma técnica de enfermagem, foi técnica de enfermagem há muitos anos e hoje é enfermeira. E o feedback foi, fulana, você como técnica eu conheço há mais de 10 anos, eu sei que técnica você é boa, só que você agora é enfermeira e eu não estou vendo a enfermeira. Eu não tô vendo a enfermeira que eu preciso aqui dentro dessa unidade. E aí, quando eu sentei com ela para entender, ela ajuda todo mundo, ela faz tudo de todo, só que no final, ninguém faz o dela. E muitas vezes nem ela faz o dela. Então, a gente precisa começar a entender isso e a ter a maturidade de entender e receber um feedback como oportunidade de melhorias. Eu tenho uma cliente bem nova e ela e outra cliente entraram no mesmo trabalho ao mesmo tempo e a primeira cliente foi mandada embora rápido e ela ficou. E ela me mandou uma mensagem e falou, Roberto, eu precisava falar com você porque eu estou sendo perseguida.
Eu falei, nossa, sendo perseguida? Eu falei, como assim? Ela me conta. Ela falou, não, todo dia, no final do plantão, meu gestor reclama isso, isso e isso. Eu falei, que estranho, né? Realmente, vamos ver aí para ir para o RH, porque tá acontecendo. Aí eu falei, mas me conta o dia a dia. E ela falou, ai, ele reclama porque uma evolução não estava feita tão boa. Eu falei, me mandou a evolução. Não, ela não me mandou uma evolução. O que ela me mandou não podia nem ser chamado de anotação de enfermagem. Aquilo não era evolução. Eu falei, meu Deus. Aí quando você foi vendo, eu falei, fulano, você conheceu, né, aquela pessoa que entrou com você, já foi mandado embora, não teve nem feedback. Você, o seu gestor reclama com você. Você já parou para pensar que esse gestor quer o seu bem? Que esse gestor quer que você evolua? E aí passou o tempo, essa mesma pessoa voltou e falou, nossa, Bed, você não vai acreditar. Tive uma avaliação agora e de fato eu parei para ver e a pessoa falou com as suas palavras. Parece que você já até se conhece, porque ela falou: olha, eu cobro em você todo dia porque eu vejo em você uma excelente profissional. Eu vejo em você, eu me vejo, porque eu também, o gestor falou, eu me formei novo, eu sei o que é estar aqui com um monte de técnicos com quase o dobro da sua idade, e você está aqui como enfermeiro, eu sei o que é isso. Por saber o que é, eu quero o seu bem, então eu vou te cobrar. E aí ela voltou com isso. Mas você entende que no começo, quando ela veio falar comigo, ela veio na posição de vítima, ela veio, né? Ah, o Bed, sabe o que é que eu tô sendo. Então, gente, nós precisamos começar a entender e ter a maturidade de querer melhorar, de querer evoluir. O que eu mais vejo, e eu fui numa escola, eu e o Silas, nós fomos numa escola, e aí eu dando meu sangue, falando sobre carreira, e eu vi que as pessoas não estavam lá e estavam com cara de bunda. E aí uma menina pegou, levantou a mão e falou assim, ah, Elber, sabe qual é o meu problema? Eu ligo muito porque os outros lá, eu preciso ser validada, eu sou tímido, eu sou isso. Inclusive, essa menina, eu até gravei um vídeo com ela, tá no meu Instagram. E eu falei, ó, então, já que você falou desse tema, vamos aproveitar e vamos falar um negócio aqui, vou falar para todo mundo. Você sabe o que eu acho e o que eu espero de avaliação de vocês que estão aqui me olhando? Nada. Eu estou literalmente cagando e andando para todo mundo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer. Então, eu não estou nem aí. E a gente precisa começar a entender isso, porque assim, eu estava lá fazendo voluntariado com uma amiga minha, mas os alunos não estavam lá, eles queriam ir embora. E eu falei, gente, se vocês quiserem levantar e ir embora, pode ir, não tem problema. Mas entenda, eu estou aqui falando do seu amanhã. E os alunos, tudo com cara de ué, que eles não estavam gostando. Então, a gente precisa começar a entender isso. De novo, pegando o tema de hoje, que é tantos profissionais excelentes esperando oportunidade. E aí, a gente precisa começar a entender isso, até o ponto de entender essa excelência, entender. Eu fiz até um material que hoje eu falei, hoje eu vou dar aula, eu vou colocar slide. Eu falei, não, depois vocês fizeram, eu mando. Porque eu peguei vagas no mercado, eu fiz análise de o que a vaga está pedindo. Gente, abre uma vaga de qualquer hospital grande, de rede grande, você vai ver que sim, vai te pedir o seu diploma, o seu Corém ativo, mas vai te pedir outras 20 coisas, de habilidades, de comportamento, de relacionamento, de tomada de decisão. Você vê profissionais que não gostam de tomar decisão. Eu tenho uma amiga que trabalha numa das melhores redes de laboratório de São Paulo, uma das melhores. Bom salário, bons benefícios, e ela tem problema direto porque chega um cliente que vai dar problema, e normalmente quem sempre tem contato primeiro ou é o técnico, ou é alguém ali, um biomédico que vai coletar algum exame, e quando alguém levanta a mão e fala, oh, vem aqui, vem me ajudar, as enfermeiras correm. Elas não querem estar lá como pessoa referência de literalmente bater no peito e falar, não, eu tô aqui, vamos resolver seu problema. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa entender que, de novo, sempre tem os dois lados. E aí vamos usar um exemplo fora da área da saúde. Se você tem rede social, você viu. Foi uma mulher nessa loja busca-busca comprar uma moto e ela foi mal atendida, ela fez um vídeo, né? E aí, no vídeo, ela mostrou uma mulher que atendeu ela e não soube atender, e ela falou. Passou um outro dia, essa mulher foi mandada embora. E aí, o dono da rede teve que vir pronunciar, porque estava todo mundo atacando a rede, né? E ele falou: olha, de fato, aquela mulher, ela não é, tinha um ano de casa e ela estava naquele setor novo, justamente para ver se ela dava conta, porque no último que ela estava trabalhando, ela não estava evoluindo bem. E sim, você não precisa saber de tudo, mas se você está atendendo o cliente, o que você precisa fazer é: ó, peraí, não sei, eu vou ver, eu trago a informação para te ajudar. E não foi o que a cliente teve, e ela perdeu o emprego.
tá na internet, nossa, o gerente dela é perverso, o dono é perverso. E não, gente. Um trabalho é uma troca. Eles vão me dar meu salário, eles vão ter um contrato. Se você é PJ, vai ter um contrato, mas eu preciso entregar o que a empresa precisa. E, de novo, ó, eu atendendo uma cliente agora, faz pouco tempo, cliente, o histórico de muita gente. Foi técnica, foi auxiliar, foi técnica, estava trabalhando ainda como técnica e já era enfermeira em outro lugar. E na empresa dela, ela estava causando, entregando atestado, só fazia o que queria. E aí, durante a nossa conversa, eu peguei e falei, fulana, você se contrataria? Aí ela falou, imagina, eu não. Do jeito que eu tô, eu não me contrataria. Eu falei, você tá vendo que você literalmente está destruindo tudo que você fez dentro dessa empresa, porque você vai sair como a pior funcionária do mundo. E aí, muitas vezes, essa mesma pessoa que está causando, uma hora ou outra não é promovida, não consegue alguma coisa, essa mesma pessoa vai virar e vai falar, ai, tá vendo? A Kelly foi promovida porque ela puxa saco, porque ela vive na rodinha. A Joyce, ela só conseguiu porque a Joyce é queridinha. E aí todo mundo que me vem me traz essa triste história que não tá na rodinha, que não tá na panelinha, eu sempre pergunto, mas por que você não tá? Porque você não tá na panelinha, o que que tá acontecendo? Então, a gente precisa começar a ter essa maturidade. Primeiro, minha parte técnica, técnico-científica. Gente, desculpa, mas se você me vem e falar, ai, não, eu sou um emergencista, trabalho no pronto-socorro, fiz lá o Manchester, e se eu te falar um caso clínico e você não sabe tomar decisão, desculpa, você tem que sentar e aprender. É simples assim. E é ter humildade de falar, olha, Bed, de fato, eu preciso melhorar isso. Se você está trabalhando na UTI e nós vamos discutir um caso grave, falar de bombas, falar de ventilação mecânica, de dispositivos, e você não tem nem ideia do que eu estou falando, desculpa, gente. Você precisa estudar, é ter a humildade. Só que, de novo, eu não sei se alguém vai querer falar aqui, eu quero muito que vocês também falem isso para não ficar um monólogo. Mas tem gente que está aqui comigo, que entrou num trabalho, viu um problema, e o problema era a colega, e foi correr atrás de resolver, porque a colega estava causando. A Isabela é minha cliente, e ela falou, Bed, ela é em dupla, e quando tem uma outra enfermeira e eu não estou, os técnicos não ajudam. E eles perguntam, precisa dobrar tal dia. Eles perguntam, quem vai estar no plantão? Se for a outra, eles não vão, porque eles não gostam dela, porque ela não soube se relacionar com os técnicos. Ela é aquele tipo de pessoas a ferro e fogo. Então, gente, a gente precisa entender, de novo, tomar um cafezinho, participar de uma festa, participar de um grupo dentro do trabalho é estratégico, não é à toa. Você precisa se relacionar, você precisa ser visto. Só que o que eu mais vejo é as pessoas falando, não, não, eu venho aqui só para trabalhar. E é assim, pode pegar esse mesmo povo que fala assim, que eu só faço pelo que eu ganho, eu só venho para trabalhar. Infelizmente é um povo que não evolui. E assim, aí você fala, como que você está falando isso? Por que você está falando isso? Eu tenho o meu histórico de entrar numa empresa nova, numa área que eu não tinha experiência, em 7 meses eu ser promovido a coordenador, sendo que lá dentro tinha gente que tinha lá 5 anos de casa. Peraí, como que um cara com 7 meses é promovido e alguém que com tão mais antigo não é? Porque eu fiz, porque eu estava fazendo, porque eu estava procurando o que fazer. Então, assim, entenda isso, gente. Ou você entende que, tudo bem, você pode ser um excelente profissional, mas em que ótica? Tecnicamente? Comportalmente? O seu comportamento? Como excelente? Eu preciso entender, porque, de novo, os excelentes profissionais que eu falei lá no começo, que eu orientei que se jogaram no mercado, em menos de 15 dias estavam contratados por outras empresas. E aí a gente precisa entender, peraí, será que é um excelente profissional, mas que não está sendo promovido porque a empresa não vai promover mesmo porque como técnico não é um bom pessoa, não é um bom técnico? Esses dias eu peguei uma menina que estava 10 anos esperando promoção, e eu peguei e falei, filha, vai embora, vai para outro lugar, você não vai ser promovida aí. Então, assim, a gente precisa entender, de novo, eu estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo, mas é bom a gente trazer à luz essas coisas. Uma menina da mentoria, ela entrou no hospital novo, o hospital estava bancando uma série de cursos, e ninguém queria ir.
Ela, na primeira semana de trabalho, ela levantou a mão e falou, eu posso ir? Aí a chefe dela falou, você pode, um curso assim, tipo R$ 5.000 de curso. E aí, quando ela voltou, a chefe dela falou, nossa, eu fiquei muito feliz de você mal ter chegado e já querer fazer as coisas. Porque o curso era final de semana, a empresa pagando, e as pessoas não queriam. Gente, entende isso? Que tem empresas que estão pagando para o abençoado do profissional se capacitar e ele não vai. E aí você acha que esse mesmo profissional que não vai porque, ai, final de semana é minha folga, você acha que ele paga do bolso dele o mesmo curso depois para se capacitar? Não paga, gente. Então, a gente precisa começar a entender isso. Ou eu abro, sabe? De novo, é, vocês podem fazer, vocês que estão aqui, vocês podem fazer um experimento social lá no meu grupo. Aparece lá e fala bem da enfermagem, fala uma coisa boa. Não tem engajamento e não tem comentário. Mas aparece lá e fala assim, ah, essa enfermagem não presta. Vai aparecer um monte de gente, aí não presta, e vai. E aí, sempre quando alguém aparece assim reclamando, a minha primeira pergunta é, o que você está fazendo ainda aqui? Por que você não saiu? A faculdade não é uma prisão, você vai embora. E tem gente que não é nem a faculdade, é um curso técnico. Gente, não tá bom, não tá legal, vai embora. Não precisa ficar. Só que uma vez que eu fico, eu preciso ter algumas habilidades, alguns comportamentos e algumas atitudes que é minha. Sabe? Lembra lá do chá, né? Conhecimento, habilidade, e aí virou chave, né? Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e ética. E assim, é isso. Eu preciso começar a entender quem eu sou no mercado, o que eu estou fazendo, o que o mercado tem para me entregar, porque, de novo, se é excelente e não está sendo promovido, não está arrumando emprego, desculpa, gente, desculpa, não, não é excelente. Desculpa, assim, você pode vir falar, não, Roberto, você está falando coisa errada. Eu estou falando na ótica de quem trabalha com isso todo dia, na ótica de quem, assim, vocês estão, a maioria que estão aqui estão no meu grupo, vocês estão vendo os sims chegando. Então, assim, não é uma coisa que, eu acho. Não, eu estou falando de verdade. E aí, tá gravando ainda. Se você, qualquer coisa que quiser falar depois e não estiver gravando, você avisa. Mas eu queria muito escutar de vocês. De novo, tá gravando. Então, assim, tá gravando, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Se for falar o milagre, não fala o nome do santo. Mas tudo bem até aqui. Assim, eu tô viajando muito, eu tô, sabe, indo muito contra. Eu tô, sabe, todo vindo de outro mundo. O que tem? Mas eu queria que vocês falassem. Eu estou. Desculpa, gente, boa noite. Eu sou a Beth. Estou com um pequeno problema de iluminação na minha sala, que cismou de não querer funcionar hoje. Eu estou amando, concordo com tudo, e tô a louca do chat. Tudo que você fala, eu vou lá e Eu, concordo. eu nem tô lendo, mas tá ótimo. Exatamente, mas depois você vê, porque é importante a gente ter essa dimensão. E o que você está pontuando é tão doloroso que é real, né? Agora há pouco eu vi meu amigo postar lá que tem pessoas que vão pro pronto-socorro, para emergência, e fica preocupado. Ai, vão me ver sem camisa. E a gente está pensando, Flamengo, Brasil, V1, V2, V3. É isso. A nossa cabeça está voltada para o conhecimento. A gente quer saber da nossa ciência, do nosso trabalho, e tem pessoas pensando realmente, nossa, olha, mais uma camiseta de time, alguma coisa assim. Mas eu estou amando, Obed, estou aqui curtindo cada palavra. Ah, que bom, obrigado. E aí, é isso que a gente precisa entender. É, eu vi até uma mensagem aqui, eu não vou falar o nome que está gravando, mas depois, se quiser mandar mensagem, eu posso falar. Mas, assim, de novo, gente, se eu estiver viajando, vocês podem falar, Bad, está viajando, não é bem isso, não. Mas, se não, eu queria que, assim, de verdade, a ideia agora é abrir para uma discussão. E aí, né, para ter uma discussão, eu preciso que vocês participem. Porque, de novo, eu vim de um mundo corporativo, trabalhei no mundo corporativo, e eu quero levar pessoas para lá. Inclusive, a escola multiprofissional corporativa é para isso, é tirar da assistência e levar para um cargo administrativo. Só que, assim, se você na assistência não tem um bom relacionamento, não fala com as pessoas, no corporativo você vai sofrer. Porque o que eu aprendi trabalhando no MBoi Mirim? As pessoas me deviam favores. Porque eu era o cara que, nossa, chegava a apresentação da ONA, fazia fila para fazer um gráfico, para montar uma apresentação. E eu fazia, não era meu trabalho.
mas eu tinha habilidade, então, já que eu tenho habilidade, eu vou fazer, e eu fazia. Quando eu fui para o mundo corporativo, eu fui com essa habilidade de, é muito bom que as pessoas te devam um favor, não que você deva, as pessoas têm que te dever. Então, assim, eu fiz tanta coisa que, para os meus colegas de trabalho, era um absurdo falar, nossa, Roberto, você não precisa fazer isso. Não, que nem assim, prazos, né? Tem a SLA. Me pediu uma análise, eu tenho até 3 dias para mandar. Pô, a menina me ligava e falava, Roberto, pelo amor de Deus, eu tenho uma reunião daqui 2 horas e a gente esqueceu de pedir análise. Se poderia fazer essa análise em meia hora para me ajudar? Oxi, eu parava meu tio e falava, gente, vamos fazer agora. E aí, de tanto fazer isso, eu tenho até um exemplo aqui. Ó. Eu ganhei uma caneca de uma gerente que trabalhava comigo, da equipe dela, e assim, aqui era uma equipe, que era né, o outro time, que para alguns eles eram os nossos adversários. Falaram, não, eu sou da gestão de saúde, o outro lá é o outro lá. E eu, toda vez que podia ter um bom relacionamento, essa caneca veio de um projeto que eu vi que eles iam fazer alguma coisa e eu me ofereci. Eu falei, você quer que eu vou lá na ótica do conhecimento da área da saúde falar com essas pessoas? Eu posso usar o meu conhecimento para ajudar. Você quer? A pessoa me olhou e falou: Você está falando sério? Eu falei: Tô. Eu tenho um conhecimento, eu posso te ajudar. E eu fui. Dessa parte, gerou várias outras coisas. E detalhe, tá? Olha como o mundo dá voltas. Essa pessoa, nem sei se apareceu o nome dela aqui, mas ela me deu uma caneca com o significado do meu nome. O nome dela está aqui. Era uma gerente na antiga empresa. Ela saiu e virou diretora de uma outra. Passou algum tempo, ela me ligou. Falou, Bed, eu tenho uma vaga aqui. Você quer vir trabalhar comigo? E aí a vaga não vinha de encontro com o que eu queria naquela época. Eu falei, olha, é, eu agradeço, mas assim, eu posso indicar alguém? Ela falou, claro. Quem você indicar, eu vou chamar para fazer entrevista. Eu indiquei uma amiga. Essa amiga estava fora do mercado, talvez nem ia trabalhar mais porque teve alguns problemas no mercado, estava meio desiludida com a enfermagem, e ela foi. Ela entrou, e graças a ter entrado nessa vaga, ela foi para outro lugar, e hoje essa amiga é minha sócia na escola, que é a Paloma. Então, assim, entende que uma coisa bem feita lá atrás, além de gerar bons resultados para o OBED, bons frutos, eu ainda consegui ajudar alguém. Gente, as pessoas têm muito memória curta, né? Eu tenho uma amiga que esses dias reprovou uma pessoa no processo seletivo e ela pegou e falou assim: Roberto, sabe qual é o problema de quem está estudando? Ele pensa que no dia que ele for formado, aí sim que ele vai ser começado a avaliação dele, mas a avaliação dele começa quando ele é aluno. Enquanto aluno, era um péssimo profissional. Desculpa, o que eu puder fazer para não contratar, eu não vou contratar. Então, de novo, gente, de novo, de novo, de novo. Nós estamos no mercado que as pessoas se conhecem, as pessoas se conversam, as pessoas se perguntam. E aí eu fico triste quando eu pego e converso com algumas pessoas e eu falo: o que que você está plantando? O que que você está fazendo? E você vê que não está fazendo nada. Não, assim, e detalhe, tá? Eu falei esses dias no vídeo, terminar para a Beth falar. Além de não estar fazendo nada para ajudar, ainda está tirando outras pessoas do mercado. É. Pode falar, Beth. Peraí que eu tinha me mutado aqui. É exatamente isso. Duas coisas. As pessoas esquecem que o network é muito mais dar do que receber. O quanto eu posso ser útil para a sociedade, o quanto eu posso ser útil se colocar para jogo, né? Porque as pessoas só lembram de acionar o network quando precisam. E nesse ponto, quando eu preciso, também, você sabe, eu levanto a mão. Mas as pessoas pensam muito eu, e não como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Quando começou a live, eu lembrei de algumas enfermeiras que me procuraram pedindo alguma ajuda. Só que todas elas estão em aula neste momento. Mas o que, que eu pensei na hora? Eu falei, a aula do Obed, a aula. E outra coisa é o que você falou, tem gente que está empatando o jogo, literalmente falando. Bastante. Por quê? Porque ela não agrega valor, mas ela é detratora dos outros, detratora da equipe, detratora do serviço, igual você estava falando antes da enfermagem. Quem fala mal da enfermagem está falando mal de mim também.
Foi enfermagem. Ah, mas. Ai, porque o meu Corém é diferente do seu. Tá pago. Você se graduou, você fez a prova, você passou em tudo? Então tá bom. É isso. Desculpa me meter, mas assim, concordo com você, número, gênero e grau. E começar a excluir os detratores. Acho que tinha que fazer mesmo uma prova de realidade com os detratores, porque eu acho que a maioria não tem 1% do conhecimento que finge ter. Infelizmente, acontece muito. Fala, Kelly. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje, Obed, eu recebi uma proposta, né? E eu achei assim bem inusitada, porque a pessoa foi bem agressiva na proposta comigo, né? Eu falei, nossa, tá vindo de lá a agressividade? Imagina, normalmente a gente espera daqui para lá, né? Falou, ai, você era de freelancer, né? Coisa assim, nada fixo, né? Aí Uhum. falou, se você puder começar amanhã no plantão, 12 por 36 e tal, eu falei assim, bom, é que eu já tenho o compromisso firmado dia 16 e 18, mas depois disso, eu posso até estar firmando com o senhor, né? Mas a empresa não tem que se adequar a você. Quando você está precisando do emprego, você tem que se adequar à empresa. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei imaginando, imagina se eu firmo compromisso com uma pessoa dessa. O que que vem de lá após isso? Mesmo se eu estivesse precisando, desculpa, eu vou fazer Uber, mas eu não vou para essa empresa. Uhum. De novo, gente, de novo. Quando a gente sabe o que sabe e tem conhecimento, você perde, você começa a perder o medo de não ter trabalho. Porque, gente, você vê que você tem tantos saberes, pode ir para tantos lugares, que, assim, é uma coisa que eu falei até esses dias lá no grupo, inclusive, eu fiz um movimento do empreendedorismo lá no grupo de uma enfermeira que fez um curso de furo humanizado, que agora está ensinando outras pessoas, mas, assim, é uma coisa simples, fácil, que se você organiza e faz um evento de furo humanizado, numa sentada numa tarde, você tira R$ 1.000. E, assim, é isso. Então, pensa, gente, que vocês estão aqui me ouvindo, começa a refletir. Onde eu posso usar meu conhecimento? Onde eu posso ampliar o meu conhecimento? O que eu posso fazer mais? E o que eu estou fazendo, inclusive falei esses dias, é vendo algumas pessoas que sim têm habilidades e começam a falar, por que você não produz um curso? Por que você não produz uma mentoria, uma consultoria? Por que você não faz alguma coisa? Porque dá para fazer, não é uma coisa do outro mundo, dá para fazer. Só que, dependendo do que você vai fazer, do que você vai produzir, você vai ter que se expor, você vai ter que literalmente colocar cara. E tem gente que não quer, tudo bem, não está errado. Mas está errado no sentido que, eu sou dependente desse trabalho, só tenho esse trabalho e eu vou me sujeitar. Então, isso que a Kelly falou é importante nesse sentido que, uma vez que eu me valorizo, uma vez que eu sei o que eu posso, uma vez onde eu sei onde eu posso entrar, de novo, gente, tem muita coisa para fazer, e aí a gente precisa começar a entender isso. De o mercado, eu converso com muitos gestores, e o mercado sempre me fala a mesma coisa. Eu falo, Bed, tá difícil, porque tem vaga, não tem gente para contratar, e quem tem para contratar muitas vezes não está apto. E aí é isso. Então, assim, de novo, você que está aqui ao vivo, você que vai ouvir a gravação depois no YouTube, eu estou aberto a ser discordado de qualquer coisa. Eu gosto que você me discorde, até para a gente entender e entrar no consenso, mas o que eu estou falando com você é o que eu vejo há muito tempo, desde quando eu era professor, e eu continuo vendo hoje. E assim, com certeza não vai mudar. E aí o que eu preciso entender é, de fato, o que eu estou fazendo para mudar a minha realidade, para mudar o meu ambiente. E, infelizmente, muita gente é igual a Kelly falou, parece que a gente está passando necessidade, está nos humilhando por algum trabalho, e as pessoas, se puder, vão consumir a nossa alma, literalmente, e vai acontecer isso mesmo. Então, aquilo que eu sempre oriento os meus clientes, primeiro emprego, você vai entrar em qualquer lugar, é o que aparecer, mas é um primeiro emprego para um próximo. Você não vai ficar 10 anos no home care ruim, você não vai ficar 10 anos numa sala de aula ruim, não, é entrar, aprender em próximo, entrar, aprender em próximo. Só que o que eu vejo muito é isso, a pessoa entra e fica, e aí é um problema. Então, gente, era isso, não sei se mais alguém quer falar, eu já queria agradecer, eu fiquei feliz, né, vocês estão em cima da hora, de ter 10 pessoas aqui, eu fiquei feliz,
Isso daqui é uma coisa que vai continuar e vai ter mais. Eu vou fazer no mínimo 3 vezes por semana, porque eu vejo que tem essa necessidade para a gente ter esse ambiente de falar. Aí eu vou acabar gerando conteúdo para o meu YouTube também, isso é bom. E no meio disso tudo, eu vou convidar pessoas conhecidas, vai estar por aqui esses dias, a Paloma também para falar de saúde corporativa. E assim, ouviu isso tudo e está perdido, lembra, eu tenho uma consultoria GPS, que o nome é Guiando Profissionais da Área da Saúde, é justamente para entender isso, para peraí, onde você está, o que você está fazendo, e para onde dá para ir, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Esses dias não, acho que final de semana agora, uma pessoa pediu ajuda. E aí eu falei, olha, a minha única tristeza com com a sua história inteira é que você me demorou 9 dias para falar uma coisa que você poderia ter me falado no primeiro dia, para a gente te ajudar mais rápido. Então, assim, na dúvida, pergunta, na dúvida, questiona, mas o que não dá é para ficar sofrendo. E, de novo, gente, a assistência está aí para quem quer, amém. Os cargos administrativos estão aí para quem quer, inclusive, vindo para casa hoje, recebi a mensagem, eu estava até ligar aqui mostrar a mensagem, mas a pessoa escreveu, a área administrativa era o meu sonho, porém se tornou um pesadelo. Olha que pesado. E aí, peraí, mas por que se tornou um pesadelo? O que está acontecendo? E aí a gente precisa entender isso, eu sei o que está acontecendo, tá? Eu conheço a pessoa, e assim, é uma coisa que eu avisei para ela 5 anos atrás e está acontecendo hoje. Então, a gente precisa começar a entender isso. De vez em quando, o pessoal cansado da assistência me procura e fala assim, Bege, eu quero um cargo administrativo. Inclusive, eu tenho até um material que tem lá 15 cargos administrativos intra-hospitalar. Sou eu, essa pessoa, gente. Boa noite, sou eu. Eu falei para ele que o meu sonho da minha vida era tudo que eu queria, era entrar na saúde corporativa. São mais de 10 anos de oração. Entrei, meninas. Hoje virou meu maior pesadelo. Mas aí, se a dona Roberta quiser, a gente abre para falar sobre o caso dela. Pode falar, fala, Beth. Total liberdade. Pode falar. Não, tá gravando, não. Depois eu falo, para não falar mal de você na gravação. Tá bom, mas pode falar, tem que compartilhar. E aí, o que a gente precisa entender é, peraí, eu quero ir para um lugar. Outra coisa, tá? Não só corporativo. Tem uma cliente que é uma ex-aluna minha. Gente, eu estou falando de uma pessoa madura, eu não estou falando de uma recém-formada, eu não estou falando de uma menininha. Estou falando de uma mulher 40 a mais, com certeza. Na área da saúde, mais de 10 anos. Ela entrou no sonho da atenção primária. E ela falou a mesma coisa. Era o meu sonho. O sonho se tornou pesadelo. Já apanhou uma vez, já viu um colega apanhar outra vez, já foi ameaçado algumas vezes, já trocou de unidade algumas vezes e tá ruim na cabeça, por causa da atenção primária. Então, de novo, eu preciso entender, quando as pessoas falam muito de um lugar, será que eu estou falando da escala? Porque, de segunda a sexta, será que as pessoas estão falando do salário? O salário, né, dependendo da área que você vai, inclusive ela está na ASF e paga bem, mas a gente precisa entender, tá bom, mas isso tudo vai me custar o quê? Então a gente precisa começar a entender isso. Gente, na dúvida, pergunta, eu quero ir para tal lugar. Nossa, eu sei que tal pessoa trabalha lá. Como que é aí? O que acontece? Como que faz? Porque a gente precisa entender. E aí, como a Roberta já falou dela, e eu não queria falar, mas só para não ficar sem contexto, há 5 anos atrás, eu fui o profeta do apocalipse da Roberta. Eu falei, treina isso, 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 olha isso, 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 porque você está num ambiente que não é propício para o conhecimento e o crescimento. Lembra, gente, tem uma tríade que eu estou falando bastante, eu acho que vale a pena reforçar. Quando eu sei que eu tenho que mudar de emprego? Primeiro, quando eu estou num lugar que eu não aprendo mais nada. Eu estou há 5 anos fazendo a mesma coisa, não tem evolução, não tem atualização, não tem nada. Eu estou ali sem aprender nada. Eu estou num lugar que eu não tenho reconhecimento, as pessoas não me dão nem um tapinha nas costas, nem um bombonzinho, ninguém está vendo meu trabalho. E eu estou num lugar que eu ganho mal. Gente, essa tríade é a tríade perfeita para sair desse emprego. Dependendo, se tiver só 2 desses pilares, é bom pensar em sair. E a Roberta trabalhava num ambulatório que não exigia muito dela. Era coisa simples. E aí, por causa de uma lei, acabou acontecendo alguma coisa, ela saiu e está em outros lugares e está sofrendo com algumas coisas. Coisas essas que lá atrás, 5 anos atrás, eu falei, foca no pacote Office, aprende isso, faz aquilo, porque o mercado vai te pedir. Então, assim,
De novo, gente, eu entendo que a Roberta fala do perrengue dela, mas tem coisas que é um perrengue que não era para estar passando. Porque, Roberto, eu quero ir para a administrativa. Se você não tem nenhuma intimidade com o pacote Office, vai aprender, porque é o básico. Vai ter que fazer relatório, vai ter que fazer planilha, vai ter que fazer apresentação. Precisa saber disso. Não é todos os lugares que tem um sistema que vão te entregar na sua mão. Não, precisa. E aí, essas coisas. Então, assim, lembra, todo mundo que está aqui me ouvindo, você literalmente, inclusive a Roberta, você está em construção, você está construindo algo. E aí o que a gente precisa entender é como que eu estou construindo esse algo? Eu estou construindo alguma coisa, uma base sólida que vai me projetar para onde eu quero. E daqui a pouco, gente, eu falei com a cliente essa semana, eu falei, olha, como que você tem de experiência, você não é para estar procurando emprego, o mercado deveria estar te procurando, porque você já é referência, você conhece esse tema melhor do que muita gente. Só que qual é o problema? É uma desconhecida, ninguém nem conhece ela. Então, assim, eu preciso entender isso, sabe? De novo, gente, no meio de jogo de Copa, no meio de tantas coisas, você entende que você está num ambiente que eu estou falando há muitos anos, que só o meu grupo de WhatsApp está feito desde 2017, que eu falo do meu grupo de WhatsApp. Vou fazer, ano que vem, 10 anos que eu estou fazendo isso. E vocês estão aqui comigo. Alguma coisa eu estou criando, alguma coisa eu estou entregando para vocês que estão aqui. E aí, pensa, eu não estou falando que amanhã ou depois você tem que ter uma empresa, tem que ter um negócio. Mas pensa hoje, o seu conhecimento, as suas habilidades, tudo que você tem dentro da enfermagem. Você está criando alguma coisa? Você está construindo algo? Você está agregando alguma coisa? Ou será que amanhã ou depois você precisa de uma oportunidade e você é uma desconhecida? Porque, assim, de vez em quando as pessoas gostam de falar, né? Vou falar esse último tempo a gente acabar, porque o tempo já está estourando. As pessoas falam assim, Roberto, sabe o que é que eu sou tímida, é que eu tenho vergonha. Mentira! Tem muita gente que é soberba, arrogante, não tem humildade de pedir ajuda. Essa que é a verdade. Porque se eu falar, fulano, não é possível. Esses dias eu peguei uma menina com 10 anos de experiência. Eu falei, você não conhece uma pessoa para te ajudar? Não é possível. Aí no final, sabe o que é? Que todo mundo que trabalhou lá comigo, eu tenho vergonha de falar com ele. Para com isso, que vergonha. Vergonha, isso não é vergonha, não é timidez. Eu sei o que é timidez, eu sou tímido. Mas, infelizmente, as pessoas confundem soberba, arrogância com vergonha. Não é. Então, assim, que hoje essa nossa conversa possa ser um alerta e uma corda, sabe? O que você está construindo? O que você está fazendo? Porque, de novo, se você não conhece a história da Isabela, chama a Isabela no meu grupo e conversa com ela. Eu peguei essa menina, ela estava 2 anos formada sem trabalhar, e ela veio para a mentoria, e eu falei, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. Ela entrou no emprego, e aí comemorou, primeiro emprego. Eu falei, olha, é um emprego de transição. Entrou, pegou a experiência, saiu de júnior para pleno e fora, vai procurar outro. Deu 5 meses e alguns dias ela fez processo seletivo e entrou em outro, para ganhar mais, cargo melhor, e hoje ela está conciliando, porque ela quer fazer um pé de meia. É isso que a gente precisa entender. Gente, o que eu pego de pessoas no emprego ruim, gente, emprego ruim, ruim. Desculpa, mas assim, quando eu vejo um enfermeiro, enfermeira falando de piso, gente, eu sou enfermeira há mais de 10 anos, eu nunca nem pensei em piso, porque eu sempre ganhei muito mais que piso. Então, para que raios eu vou pensar em piso? Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu piso, alguma coisa não está errada. E é isso que a gente precisa entender. Desde um bom auxiliar e técnico que tem aí no mercado pessoas brigando a tapa, gente. Einstein e Stark estão brigando literalmente por bons técnicos. Eu tenho uma amiga que ela é assediada pelo Einstein e esses dias perguntaram quanto que você quer para vir para cá. Vocês têm noção disso? Técnica de enfermagem, tá? Com conhecimento específico. Então, assim, se o mercado está brigando por técnico, com certeza o mercado vai brigar por enfermeiros e enfermeiras. Só que não é qualquer um. E, de novo, eu vou repetir o tema para terminar. O tema é tanto profissional excelente esperando a oportunidade. Desculpa, gente. Desculpe, assim, talvez você veio para cá escutar outra coisa. Mas se é excelente, gente excelente não fica esperando oportunidade. Gente excelente recebe oportunidade. E é isso, sabe? É triste, mas é real, é isso. Pode falar. Gente, a ideia é uma conversa, tá? Então, não precisa levantar a mão, não, me interrompe.
Peraí que eu acho que eu me perdi aqui. Tá me ouvindo? Sim. Ô, Beth, eu tenho uma dúvida que surgiu. Eu não sei, pode ficar para a próxima. Não, pode falar. No caso meu, que eu já sou auxiliar técnica e enfermeira, e hoje eu estou em busca de uma nova vaga, sabemos a minha trajetória, né? Que muitas vezes fui aconselhada a dar no pé rápido, porque já estava sendo segurada há um certo período e estava algo estranho. Não ouvi diretamente, mas enfim, tentei, mas não deu tempo de correr. Seria válido, com a experiência que tenho, entrar como técnica novamente, arriscar ou continuar arriscando, procurando como enfermeira? Boa, excelente pergunta. Inclusive, eu fui numa escola esses dias que tinha uma enfermeira formada, pós-graduada, fazendo curso de técnico de enfermagem. E Olha, aí, é, e aí o que eu falei para essa menina? E aí depois eu falo sobre você. Falei, ó, nem te conheço, mas assim, certeza que você está aqui com problemas de comportamento. Se não mudar comportamento, não adianta virar técnica que não vai conseguir emprego. Sou técnico auxiliar e enfermeiro e estou procurando emprego. Estou desempregado com tudo. Eu preciso entender, e até assim, uma coisa é, uma cliente minha acabou de entrar no Einstein. Ela vai se formar daqui 6 meses. E ela entrou no Einstein já pensando na promoção daqui a um ano, porque lá tem projeto lá dentro. Ai, sim, não, eu vou entrar como técnica no. Não, antes disso, tá? Esquece o que eu falei. Tô conta, tenho que pagar conta. Todo mundo aqui tem, né? Só você sabe onde o calo tá apertando. Gente, eu tenho que pagar conta, eu entro em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. Bom, essa é a regra. Depois eu posso escolher. O que que eu vou fazer? Tem um serviço bom, de excelência, que eu posso entrar lá como técnico e ser promovido daqui a um tempo? Eu entro. Excelente, vou entrar. Tirando isso, eu entenderia o que está acontecendo como enfermeira, os entraves. Eu preciso que nem essa semana uma enfermeira mandou mensagem, ela falou, eu vou contratar você para fazer a consultoria, porque a minha gestora vai me promover, mas já falou que eu preciso ter postura e eu não tenho postura. Eu falei, vamos lá, mas eu já não é uma coisa muito boa. Então, assim, o que está faltando? Porque já tem a formação, se eu não me engano, acho que tem especialização também. sim. Aí eu preciso começar a olhar aquilo, né? Como que está a rede de contato? Como que está a sua exposição nas mídias? Como que está a sua autopromoção? Como que está o seu LinkedIn? As pessoas, quando pegam uma vaga, lembram o seu nome? Se não lembra, por que não lembra? E outra coisa é como que você está usando o seu conhecimento. Porque, gente, o que eu mais vejo é profissional formado sem usar o conhecimento. E aí parece que não, eu só vou usar o meu conhecimento quando eu for ser contratado. Não, gente, pelo amor de Deus, vai ser voluntário, vai ministrar palestra, vai falar com as pessoas. E eu vejo que as pessoas não estão fazendo isso. Então, assim, de verdade, eu preciso entender em que momento e o que está acontecendo, o porquê não está fluindo, e entender isso, é parte comportamental, é parte técnica, talvez algum entrave. Eu falei com uma menina esses dias, e ela falou assim, Alberto, meu maior problema é que eu sou travada porque eu tenho um trauma que teve isso. Eu falei, então sua parte não é carreira, é psicologia, vai lá fazer um tratamento, um acompanhamento, porque gente, se você sabe que você tem uma trava e um problema causado por alguma experiência que você teve, que bom, vamos correr atrás para pagar isso, para resolver, sabe? A gente precisa começar a ser mais propositivo no sentido de ser rápido, de ser, sabe, ser rápido e cirúrgico. A gente não tem. Ontem era dezembro, eu estava aqui falando com vocês as metas. Ano que vem, eu falei, ano que vem é um ano corrido, é um ano de Copa, é um ano de eleição, é um ano que, se você não tomar cuidado, ele vai te passar rápido e você não vai nem ver. Gente, a Copa está aqui, daqui a pouco é a eleição, daqui a pouco o ano acaba. Então, assim, eu preciso entender, e aí, não precisa falar aqui com a gente, mas pensa nessas coisas que eu falei. Rede de contato, comportamento. Você, estando tanto tempo na minha comunidade, você já deve saber que você precisa ser interessante e ser interesseira. Se Sim. não aprendeu, tem que aprender. E aí, Isso vem na mente direto. é essas coisas que a gente precisa entender, porque assim, de vez em quando, eu falei com uma cliente esses dias,
E ela falou assim, Alberto, eu tive um feedback bem pesado sobre comunicação. E ela falou, eu tô te falando porque na minha cabeça, tudo que a minha gestora falou é melindre e frescura. E aí eu falei, nossa, aí eu falei, me explica, ela me contou uma coisa bem pesada. E eu falei, olha, se você não entender, não aprender e não mudar a ótica, você vai continuar fazendo, porque para você é frescura. Mas aí eu até recomendei aquele livro lá, Comunicação Não Violenta, porque era uma pessoa que ela falou assim, Bad, é que eu sou sincera, eu sou direta. Ela foi falando, eu falei no final, ai, você é chata, né? Simples assim. Então, Sofre de sincericídio. isso, sincericídio também. Então, assim, toma cuidado. Gente, a comunicação, tem pessoas que têm uma voz mais ríspida, tem pessoas que têm um tom mas é a comunicação. Então, assim, a gente precisa começar a entender, porque, infelizmente, eu tenho um casal de amigo que é amigo próximo, amigo assim, bem próximo, que nós somos amigos porque nós estávamos no mesmo ambiente, convivendo sempre, e acabou se tornando uma amizade. Mas se eu tivesse no primeira vez com aquele casal, eu e minha esposa, a gente não seria amigos. Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente perde algumas oportunidades porque você só vai ter uma primeira impressão. É só aquela. E aí, inclusive, lá no nosso grupo, tem uma enfermeira que trabalha com imagem e comportamento. Eu já até falei para ela fazer propaganda lá dentro, porque eu preciso entender isso. Como que é a minha imagem? Será que será que a minha imagem é uma imagem de enfermeira? É uma imagem de as pessoas me olham, ou será que eu tenho algum problema de comportamento, eu tenho alguma coisa? E no final disso tudo, eu acabei de fazer um vídeo que eu falei sobre isso. Eu tinha uma cliente que nada dava certo na vida dela, nada. E aí, conforme foi passando o tempo, ela teve alguns diagnósticos, começou a fazer alguns tratamentos que ajudou a vida dela. E eu até falei, olha, graças ao seu relato, eu vou incluir em tudo que eu fazer agora o seguinte termo: quando as coisas não se encaixam, a gente precisa tomar cuidado. E era o caso dela. Nada se encaixava. O nome do livro é Comunicação Não Violenta. Eu tenho 2 livros. Pode me cobrar no grupo, que eu tenho eles em PDF, eu mando lá no grupo. Tem Comunicação Não Violenta e Aplicando e Usando a Comunicação Não Violenta. É bem bacana. Então, eu preciso entender isso. Então, assim, Kelly, hoje de novo já foi. Mas se você quiser, a gente agenda. E eu faço isso de novo. Eu vou gravar e a gente faz uma consultoria de carreira com você, se quiser. E aí, até para entender esses caminhos. Porque, assim, esse dia eu falando com uma menina, e eu falei, vai para estágio. Você é enfermeira? Ela falou, não, eu morro de medo, vão me perguntar e eu não sei responder. Eu falei, peraí, mas quando você for contratado, o seu técnico não vai saber de tudo, e aí? Ela, ai, mas é diferente. Eu falei, não é diferente. E aí, para essa menina, eu recomendei 2 caminhos. Eu falei, ó, tem a Santa Casa, que se eu não me engano, você passou por lá, né? Sim. E tem um outro lugar que você consegue estudar e trabalhar. Vai em um deles, porque você precisa colocar em prática. Porque, assim, a gente precisa entender esses meus medos, né? Então, é entender essas coisas. Aonde eu passei, o que eu fiz, né? Kelly passou no aprimoramento da Santa Casa. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas passou. Passou, não foi? Você até mandou uma mensagem querendo desistir, né? Foi na primeira semana. Foi. Querendo desistir. Eu falei, não vai desistir. Então, assim, nós estamos falando com uma enfermeira especializada, pós-graduada e com experiência. Então, eu não sei como você está se vendendo no mercado, mas você já é uma enfermeira pleno. Você tem 6 meses de experiência. Por mercado, você já é pleno. E aí, eu preciso entender o que está faltando, o que está, sabe? Eu preciso entender isso tudo para ver, para de fato conectar. Ai, fui no processo seletivo e não passei. O que eu mais vejo é as pessoas não conseguem contar a história. É uma história, é sua história. Esses dias uma menina me falou, eu fiz isso, fiz residência e foi embora. Eu falei, peraí, você fez residência? Eu fiz residência no Sírio. Eu falei, como é que você me fez residência e você me fala como se fosse, eu fiz um curso ali no Uni da vida. Eu falei, não, menina. E detalhe, muita gente não sabe nem o que é residência. Você tem que. A cereja do bolo. Você tem que ficar meia hora falando o que é residência. E ela falou, eu nunca falei desse jeito. Eu falei, por que não? Então, assim,
de novo, um processo seletivo para quem está chegando, né? É uma primeira oportunidade que vai passar muito rápido, mas eu tenho que convencer. E aí o que eu estou vendo é isso, as pessoas não estão sabendo se demonstrar tudo que tem, sabe? É uma tristeza, mas é uma realidade. As pessoas têm muita coisa boa e não conseguem falar. E aí, desculpa, mas se você não consegue ser a representante da sua profissão e da sua carreira, quem vai te representar? Não tem como você falar assim, Bed, eu passei no processo seletivo, vai lá fazer entrevista. Não tem, é você. Porque a pessoa tem que te olhar e ver. Então, de novo, é aquilo que eu falei, tem conta para pagar, vai entrar em qualquer lugar, vai fazer qualquer coisa, vai fazer Uber, vai fazer qualquer coisa, vai pagar conta. Só que a partir do momento que eu falei, opa, peraí, eu estou me organizando, e no meio disso tudo tem finanças, que o Silas vai vir um dia aqui só falar de finanças. Estou me organizando, eu estou indo, mas eu preciso começar a entender, gente, Obed, eu já coloquei que tem lugares que eu não trabalho mais. Eu espero nem precisar passar. Só que amanhã ou depois deu uma dor de barriga, eu vou voltar. E qual é a minha maior beleza? E não estou falando física, né? Eu deixei portas abertas em todas as empresas que eu passei. Eu posso voltar para qualquer lugar que eu passei. Qualquer lugar. Então, assim, eu não tenho problema. Então, a gente precisa entender isso. Eu estou construindo isso, e se não, eu preciso parar, entender o que está acontecendo e ver o que eu preciso fazer. Sabe, eu preciso, porque assim, foi Kelly que me mandou mensagem do curso, Kelly? Foi Kelly ou foi outra pessoa? Foi? Foi. Então assim, pô, você fez esse curso, fez um curso bom, tem nome. Isso tem que, assim, tem que estar gritando no seu currículo e você, no processo seletivo, tem que E no falar. LinkedIn. E isso, posta foto. De novo, gente, eu fiz uma coisa que eu não gostava de fazer antes, mas eu comecei a fazer, que é, eu atendo um monte de gente. E o povo elogia, o povo agradece, só que o povo nunca me marca, nunca posta nada. Eu fiz um vídeo e mandei para as pessoas, eu falei, já que você gosta do meu trabalho, comenta lá. Estão comentando. Então, inclusive, se você está aqui ao vivo e está me ouvindo, vai lá comentar também. Para que eu fiz isso? Para mostrar que mesmo as pessoas gostando, elas não falam nada, elas não comentam nada. E elas gostaram, porque elas falaram, nossa, E Beto, repostar os seus vídeos, né? E sim, repostar, porque às vezes a gente ajuda muito só repostando, porque através da minha rede, uma pessoa que está lá, terceira geração, vai conhecer você. sim, é bem isso. E aí, de novo, nós estamos construindo algo. Eu estou construindo, você está construindo, aquele, a Joyce. Joyce tem um dia no off a gente conta, porque ela tem uma história muito boa para contar. Só que o que a gente precisa entender? No meio dessa construção, eu preciso começar a perceber essas coisas peraí, não está evoluindo isso? Gente, por que não está evoluindo? Eu preciso entender, porque, gente, olha só, eu não sei como vocês resolvem, eu falei que é para acabar e já passou 14 minutos. Mas, assim, eu passo no Darcy Vargas direto, na frente do Darcy Vargas. O Darcy Vargas foi o lugar que me fez querer desistir. Foi o lugar que eu emagreci enquanto aluno. Eu fiquei na oncologia da Vargas, para quem não conhece, é um hospital pediátrico. E meu estágio, bem papo de velho, na minha época, eu tive estágios específicos e eu fui fazer saúde da criança nesse hospital. E, assim, com perdão da palavra, foi um inferno. Professores ruins, o ambiente pior ainda, foi muito ruim. É tanto que uma amiga minha desistiu da faculdade, gente, no último semestre. Eu quase desisti, uma colega desistiu, pra vocês terem uma ideia. E toda vez que eu passo na frente daquele hospital, eu sempre me lembro, e eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, gente, se o Darcy Vargas não me parou, não vai ter, gente, não vai ter. Esses dias teve um problema no trabalho, e a pessoa falou, nossa, é complicado, não é difícil. Olhei para ela e falei, o quê? Complicado, difícil? Aí eu cantei a música, né? Aquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Você não sabe o que eu. Falei, imagina, menina, isso daqui é fácil. Então, assim, pensa nisso. Isso não é só para aquela, é para todo mundo que está querendo um emprego. Pô, você estudou, eu tenho certeza que você passou perrengue, dividiu o lanche, talvez por estudar com fome. A gente passou por tanto perrengue para estudar. E aí, de vez em quando, eu pego as pessoas e as pessoas esqueceram isso tudo. Então, assim, gente,
Não é bom estar preso no passado para não ficar, né, dizem, né, tá no futuro, ansiedade, preso no passado, depressão. Não é bom, mas é bom sempre validar, porque quando alguém vem e me traz um desafio, quando alguém vem e fala alguma coisa, eu me lembro do Darcy Vargas. Eu me, e se eu voltar mais, eu me lembro da dona Sueli. Porque se você quiser saber quem é a dona Sueli, vai lá no meu Instagram e vê o vídeo que eu fiz em homenagem à minha mãe, que eu falo sobre essa professora, que eu espero que esteja num lugar bem quentinho hoje. Bem quentinho. E aí, eu preciso começar a entender isso. Eu preciso me validar. E aí, você pode falar, ai, Obed, esse papo de coach, de... Não, gente, desculpa, mas se você está num ambiente que só falam coisa ruim, você vai ser mais um. Se você está desmotivado, peraí, se vai no processo seletivo, esses dias eu fui entrevistar uma menina, ela não queria. Eu falei, filha, desculpa, você não quer trabalhar, você não tem vontade, eu não vejo brilho no olho, sabe? Não tem brilho. E eu falei, cadê essa vontade? Ela, nossa, mas eu quero muito mais, porque eu tô cansado. Eu falei, então descansa, mas assim, não dá para ir pro processo seletivo desse jeito. Então, a gente precisa começar a entender. E, de novo, todo mundo que está aqui está construindo algo na parte física, na parte de relacionamento, na parte de família, e carreira está no meio. E detalhe, carreira, dependendo, é onde vai impactar tudo. Porque eu falei com a menina esses dias, que colocou o filho numa escola para estudar, e ela olhou e falou, Bed, eu realizei o sonho da minha mãe. Minha mãe tinha um sonho de me colocar nessa escola, mas nunca teve grana. E eu estudei onde deu. Mas meu filho vai estudar nessa escola. Sabe por quê? Porque eu dormia 3 horas por noite, e ela contou a história dela, eu já conhecia, ela só reforçou. E assim, é uma menina que eu encontrava ela, eu falava, filha, como que você está em pé? Dormindo 3 horas por noite. E ela estava. Mas o que ela colhe hoje? Uma segurança e um conforto que o trabalho dela dá graças à boa formação que ela teve. Aos trancos e barrancos ela conseguiu. Então, assim, gente, foca nisso. Foca. Pô, se formou. Olha, a gente mora, infelizmente, numa sociedade que não se forma. As pessoas não têm diploma. E você tem. E aí, por alguma coisa, se não está engrenando, de novo, entenda o que está acontecendo, que raio que está acontecendo. Mas alguma coisa está acontecendo. E aí, uma vez que eu entendi, gente, de novo, tá? Deu certo nesse, o que eu vou fazer? Eu repito, vou repetir, porque daqui a pouco, aí eu vou escolher onde eu quero, um amigo, 2 empregos na mesma semana. E assim, eu queria muito que ele estivesse aqui falando, mas ele não quer falar. E ele falou, Bed, eu vou escolher para onde eu quero ir. Você entende essa beleza de chegar um belo dia e você falar, não, eu que escolho para onde eu quero ir. Não é o mercado que me escolhe. Então, assim, mas o que aconteceu? É alguém que está todo dia fazendo uma coisa e está repetindo, e está melhorando, e é alguém agoniado porque me ligava e falava, Bed, eu tô aqui há um mês já, mas eu já estou querendo fazer coisa nova, eu já estou querendo. Eu falei, calma, foca e vai pegar experiência. Então, a gente precisa entender isso. Entender essas nuances. E, de novo, se amanhã, hoje, você vai estar dormindo, vai falar, puta, que dia de merda, tá tudo muito ruim. Pô, lembra que você está respirando, você está com internet, sabe? Pequenas coisas. Mas amanhã você vai acordar, pô, acorda bem, gente, acorda feliz e contente, sabe? Se você tem um cachorro em casa, se espelha nesse cachorro. A não ser que ele é muito velho, mas meu cachorro não é tão velho assim. Pô, meu cachorro acorda feliz, ele me recebe em casa feliz, ele está sempre feliz. E assim, e muitas vezes a gente não tem essa felicidade, a gente não tem essa gana de, pô, eu posso fazer muita coisa, eu posso evoluir, mas, de novo, não está fluindo, vamos parar e vamos ver o que está fazendo. Mas é isso, é essas coisas. E deixa eu parar, porque eu já passei 20 minutos. Eu falei que. Gente, tudo dando certo, eu vou fazer nos dias pares. Então vai ser segunda, quarta e sexta. A não ser que algum convidado for participar no meio, aí eu preciso me organizar. Mas certeza que quarta-feira vai ter. E aí, Kelly, fica o convite. Mas qualquer coisa, manda mensagem, a gente conversa no privado. E é isso, gente. Vou repetir o tema. E se vocês puderem, quiserem ligar a câmera, que eu vou printar a tela para fazer a capa do vídeo no YouTube. Profissionais excelentes esperando oportunidades. E, de novo, desculpa. Se é um profissional excelente, normalmente ele está sendo procurado. Ele não está esperando uma oportunidade. É uma triste realidade, mas é uma realidade que a gente precisa falar sobre. O que eu mais vejo são gestores falando assim, Bed, o povo não quer trabalhar.
O povo quer fazer Sua o mínimo. câmera sumiu, Obed. Pelo menos para mim. Sumiu porque tá normal. Agora voltou. O povo quer fazer o mínimo. Quer fazer o mínimo e ganhar o máximo. Desculpa, gente. Essa conta não vai bater. É isso. Mas alguém vai ligar a câmera? Sorriam. Peraí. Aí. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. Vou postar mais tarde, amanhã vai estar no YouTube isso tudo. E vamos que vamos, e eu vou fazer bastante conteúdo, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de interagir, ainda mais quando vocês participam.